e vai para a terra em que eu vou te mostrar. Antes de Deus dizer vai, primeiro ele disse sai. Preste atenção. O que é o vai? Ah, irmãos, coisa boa é quando Deus te dá um vai. Sim ou não? Todos os milagres do Antigo Testamento são precedidos por um vai. Meu marido morreu, era teu servo, temente ao Senhor, profeta. E agora o credor está à porta a levar-me os 2 únicos filhos que eu tenho como pagamento de uma dívida que ficou em razão da morte do meu marido. Eliseu diz para esta mulher viúva que está desesperada, 2 Reis capítulo 8. Declara-me o que tens em casa. Ah, tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Palavra que precede o milagre que se manifesta na vida dessa mulher. Vai. Pede vasos, não poucos, mas muitos. Aí ele diz novamente: vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti e os teus filhos. Ele mandou ela orar? Não. Entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e os teus filhos e deita o azeite da botija sobre os vasos. Naquele dia houve uma grande multiplicação. Quem conhece essa passagem, diga amém. Amém. A mulher entrou dentro do quarto, pegou a botija e começou a derramar sobre os vasos. Não poucos, mas muitos foram cheios naquele dia. De modo em que o texto vai dizer que enquanto havia vasos, o azeite não parava de descer. Foram tantos vasos, foi tanto azeite, a multiplicação foi tão grande, que quando ela volta, ele dá o terceiro vai para ela. Agora vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivam do resto. Você vê, 3 vais numa única condição, mudou a história da vida dela para sempre. Pagou uma dívida do passado, atualizou ela no presente e deu a ela sustentabilidade para viver no futuro. Uma única circunstância sobre a liberação de uma única palavra que foi predita em 3 momentos. O que eu faço? Vai e pede. O que eu faço? Vai e entra. O que eu faço? Vai e vende. Todas elas foram precedidas pelo vai. Todas elas foram precedidas pelo coisa boa é receber de Deus a autorização para ir. Vai. Ah, gente, é bom demais. É bom demais. Eu quero que você entenda o peso dessa palavra quando ela é dita ou quando ela é liberada da boca de alguém que tem autoridade para te enviar, para te liberar. Quem está comigo, diga amém. Amém. Pelo amor de Deus, não deixe nada te atrapalhar. Não fique nesse sufoco. Não fique sentado, apertado aqui para perder 2 horas. Ganhe 2 horas. Segure esse pipi, segure essa vontade de ir no banheiro e tente ficar o mais quietinho que você puder para que você receba a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para te entregar. Agora, quando Deus se manifesta a Abraão, Deus diz a ele: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai. Como eu disse, receber um vai é muito bom, sim ou não? Sim. Te dei um único exemplo, mas o Antigo Testamento está recheado deles. O Novo Testamento também. Todas as pessoas que Jesus liberou, debaixo de uma palavra de cura, de provisão ou de multiplicação, também as liberou na força e no poder de um vai. Foi o suficiente. O vai de Deus tem uma força tão grande, tem um poder tão grande, que no caso da viúva, por exemplo, eu perguntei para você se quando ela entrou no quarto para derramar o azeite da botija nos vasos, se o profeta Eliseu mandou ela orar para fazer isso. Ele mandou ela orar? Não. O vai de Deus é tão forte que quando Deus diz vai, você não precisa orar para fazer. Inclusive tem gente aqui que já recebeu de Deus um vai no ministério, na vida, só que não está vivendo a realização, o cumprimento do que Deus garantiu, não porque Deus não tem poder de fazer,
Mas porque a sua incredulidade e o seu medo da autorização que Deus te deu, ela é tão grande, que enquanto era para você estar executando e vivenciando o milagre, você está orando, pedindo permissão para usar o que Deus já te deu. Você imagina no caso dessa viúva, se ela entrasse no quarto e enquanto o profeta disse, vai e derrama, ela pegasse a botija e começasse a orar, ao invés de derramar. E começasse a apresentar a botija diante de Deus. E a dizer, Senhor Deus de Abraão, eu estou aqui na tua presença, multiplica o azeite da botija, para eu derramar o azeite. Não. A ordem de Deus na boca do profeta não foi entra e ora, foi entra e derrama, foi vai, derrama. Vai, derrama. Não foi vai e pensa, foi vai e faz. Não foi vai e jejua, foi vai e executa. Não foi vai e conversa, foi vai e derrama. Não foi vai e pede ajuda, foi vai e faz. Quantas vezes debaixo de uma ordenança divina, debaixo do vai de Deus, a gente entra e sobre a justificativa que a gente é de oração, a gente ora pedindo para Deus fazer o que Deus já liberou. E por que a gente não vê o milagre? Porque a bênção já foi tão liberada, que já não depende mais de Deus, só depende da nossa execução. Mas Camila, o que você está dizendo? Já saiu da atmosfera celestial e já está sobre a minha vida. Ou seja, Deus não manifestará mais nada. Por quê? Porque já derramou sobre mim autoridade suficiente para que se manifeste através da minha atitude. Mas Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que quando você está autorizado, você não pede permissão. Você não pede conselho. Você não pede ajuda. Você não pergunta, quem vem comigo? Não. Quando você tem de Deus um vai. Se você está sozinho, você vai. Se você tem ajuda, você vai. Se alguém vai contigo, você vai. Se alguém não vai contigo, você vai assim mesmo. Porque não foi voz de homem, não foi palavra de homem, foi palavra de Deus. E tudo que Deus fala, Deus cumpre. Deus é suficientemente capaz de prometer, de planejar, de fazer, e se de tudo faltar, executar em pessoa aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele te confiou. Deus nunca dependeu de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir aquilo que Ele promete. É por isso que a gente não pode ficar na dependência de ajuda do homem para viver cumprimento de profecias. A palavra do Senhor nos garante a seguinte coisa: de Deus é o querer, vamos lá, de Deus é o querer. E também o efetuar. Deus está dizendo, quando eu projeto um desejo no seu coração, você pensa na logística, eu não. Eu já estou trabalhando na execução daquilo que eu te confiei. Eu preciso que você entenda que toda palavra gerada, que toda profecia entregue, que toda palavra de Deus liberada sobre a sua vida, quer seja na primeira pessoa do exercício na profecia, ou quer seja no crivo da palavra de Deus já escrita, verbalizada ou liberada, ela está munida, imbuída de autoridade para ser executada. Por isso que Jesus vai nos dar uma direção antes de subir ao Pai, e Ele diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes em meu nome. Ele diz, e eu vou pensar? Ele diz, e eu vou estudar? Não, ele diz, pedireis o que quiserdes em meu nome e eu vou fazer. Então, irmã Camila, por que eu tenho palavras e promessas da parte de Deus e coisas que Deus me confiou que ainda não foram executadas? Por duas questões. Primeiro, Deus não lhe responde por afinidade pessoal, mas por cumprimento de sua palavra. Você tem que parar com esse achismo que a galera reproduz de tanto ouvir, e por ouvir tantas vezes determina como verdade algo que não é verdade, porque uma verdade não passa a ser verdade só porque ela foi repetida muitas vezes. E sai por aí dizendo, porque Deus é fiel a mim, porque Deus é fiel a mim. Deus é fiel à sua palavra. Seja fiel à palavra de Deus e Deus responderá a você. Seja fiel a Deus e Ele será fiel à palavra. Aí você diz, irmã Camila, mas eu oro. Aí eu te pergunto, você ora a palavra?
Porque se você orar a palavra, Deus não deixa para fazer semana que vem. Pedireis o que quiserdes em meu nome e será feito. E será feito. De Deus é o querer e dele é o efetuar. Deus colocaria em mim. Deus colocaria em mim um desejo maior do que eu, sabendo que eu não tenho condições de realizá-lo? Isso não seria coisa de Deus, isso seria coisa de quem é cruel. E aí eu te pergunto, Deus é cruel? Então por que você tem ficado perturbado acerca da grandeza do projeto que Deus colocou na tua mente e no teu coração? Deus está dizendo, a promessa é grande, sua casa é pequena, por isso ela vai se estender no seu sangue, na sua geração, no que você tocar, aonde você entrar. Há um derramar de Deus em cima daquilo que Deus te confiou. Deus está te autorizando a viver a execução de tudo aquilo que Ele te confiou. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que se Deus prometeu para você, não é seu vizinho que vai viver, é você. Ter um vai de Deus é muito bom. Agora é necessário lembrar que quando Deus confiou essa promessa à casa de Abraão, antes de dizer vai, primeiro ele disse sai. E muitas vezes a gente deixa de viver a realização do vai porque protela o sai. Normalmente a gente diz assim, ó, quando Deus fizer eu saio. Quando Deus me der eu faço. Nossas provas com Deus são assim. Só que não é assim que Deus está chamando a Abraão e a sua casa. Deus está dizendo, quando você sair, você diz, Deus, se o Senhor fizer, eu vou. E Deus está dizendo, se você sair, eu faço. Você precisa entender que há uma hierarquia de autoridade aqui. E ela não é de baixo para cima, ela é de cima para... A oração que Pedro pediu para ser ensinado, e Jesus respondeu ensinando a oração do Pai Nosso, diz, Pai Nosso que está no céu, isso já cumpre o salmo messiânico de Davi. Ele diz, quem está na terra governa a sua terra, mas quem está no céu governa no céu, na terra e embaixo da terra. Pai Nosso que está no... Primeira coisa que você precisa saber, Deus está em cima, e quem está em cima governa em tudo que está. Se Deus está em cima, você está? Está na hora de obedecer a hierarquia de mandamento de Deus. O que você precisa começar a compreender? Que obedecer a Deus, eu sempre digo, não é só fazer o que Deus manda, mas é fazer o que Deus manda na hora que Ele manda. Veja, Ele predatou saída para Abraão? Não. Ele disse, sai da tua terra e da tua parentela. Mano, quando Deus chega para você e diz, sai, se Ele não deu data, é porque Ele está dizendo que você tem que sair agora. Você não pode esperar o culto acabar para tomar uma decisão. Você não pode esperar uma coisa acontecer para saber se você vai fazer. Não, de jeito nenhum. Você precisa obedecer a hierarquia do mandamento. Então disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra em que eu vou te mostrar. Disse para ele qual que era a terra? Falou para ele qual era a terra? Deu o mapa da terra? O GPS da terra? Não deu. Porque antes de Deus mostrar o resultado, Deus quer trabalhar na equação. O que Deus está dizendo? Abraão, eu não quero que você ande comigo pautado no resultado. Você não conhece a Deus com o resultado, você só conhece a Deus na trajetória. Lembra de quando Deus chamou Moisés? Na sarça, ele disse para Moisés, vai libertar o meu povo. Desse jeito. Ok, depois de uma certa insistência, Moisés diz, quando eu chegar lá e perguntarem que Deus que me enviou, o que é que eu digo? Deus vai fazer menção da aliança que fez com Abraão em Gênesis 12. Diga que o eu sou te enviou a eles. O que é que Deus está dizendo nas entrelinhas? Eu sou Deus de aliança. Diga que o Deus dos pais deles retornou a eles.
Ora, que Deus? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Exatamente. Deus de Abraão, o Deus que cumpre. O Deus que promete. Deus de Isaac, o Deus que cumpre. Deus de Jacó, o Deus que traz estabilidade àquilo que cumpriu. Vai lá e diga isso. Mas Deus poderia ter dito alguma coisa de quem ele é a Moisés, que estava agora em revelação diante dele pela primeira vez. E poderia ter dito: eu sou Rafa, o Deus que cura. Eu sou Jirê, provisão. Eu sou Nissi, a vossa bandeira. Eu sou Tsidekenu, a vossa justiça. Ele poderia ter dado uma faceta das muitas revelações de quem ele é, mas não. Ele disse: diga que o eu sou te enviou a eles. Por quê? Eu sou tanta coisa que eu não tenho condições de te revelar tudo o que eu sou numa conversa de 15 minutos na sarça, Moisés. O que ele está dizendo? Caminha comigo e bota esse povo para caminhar, que eles vão saber quem eu sou. Roupa que não acaba, sou chinelo que não gasta, sou água que sai da rocha, eu sou maná que desce do céu, eu sou coluna de fogo durante a noite, eu sou nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. O que é que ele está dizendo? Eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisa que eu seja, mas você só vai saber de fato quem eu sou se você caminhar comigo. Então sai daí e vai para onde eu estou te mandando. Pega na mão de alguém, que eu estou sentindo graça de Deus aqui nesta noite. Pega na mão de alguém e diga para ela: sai primeiro e Deus te dá o mapa depois. Sacode essa pessoa aí agora e diga para ela: primeiro sai, depois vai. Sai, depois vai. Sai que Deus abre a porta. Sai que Deus dá causa ganha. Sai que Deus se revela. Sai que Deus coloca a palavra na tua boca. Sai que Deus tira do leito. Sai que Deus entra com provisão. Toma tu uma providência e Deus tomará uma provisão acerca de você. Você não conhece Deus sentado em banco de casa. Você não conhece Deus dentro de quarto com porta fechada 24 horas por dia. Aí, irmã Camila, eu me santifico, eu também. Mas ele não mandou a gente se isolar, porque a verdadeira sabedoria se insurge contra a solidão. Tem gente sobre a justificativa de consagração, isolado. Ah, porque eu jejuo, ah, porque eu oro, ah, porque eu subo um monte, não se socializa, não se relaciona com ninguém, não se desenvolve, não se envolve com ninguém. Ah, porque eu tenho que ser santo, então você tem que ir para o mosteiro, porque isso não cabe no cristianismo. No cristianismo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Eu não transformo em casa, eu transformo andando, eu transformo falando, eu transformo caminhando e deixando as pessoas verem que eu caminho com Deus e Deus caminha comigo. Olha para alguém aí e diga: caminha com Deus. Diga: caminha com Deus. Não vai só para o monte não, vai para o mercado também. Caminha com Deus. Não vai só para a vigília não, vai para o shopping também. E mostra para quem não vai no monte que Deus também caminha com a gente no shopping. Caminha com a gente na rua. Caminha com a gente nas festas. Que evangelho segregado é esse? Aonde Deus vai me escolher para que eu viva o cumprimento de uma promessa, para que eu gere um Isaac, para guardar ele a 7 chaves. Disse assim o Senhor em uma parábola: pode esconder uma candeia debaixo da cama? É lá o lugar dela? Não. Antes se tira debaixo da cama e se coloca a altura sobre o velador, para que a luz possa irradiar. Você pode conhecer Deus na sarça, mas não pode morar na sarça que você conheceu Deus. Você pode ouvir de Deus a comunicação de um segredo num ambiente de intimidade entre você e Deus, mas você fala com Deus ali e executa em público. Santidade que não se revela não é santidade, é preciosismo. Santidade que não se manifesta no mundo não é santidade, é egocentrismo e é vaidade. Tem gente achando que vaidade é apenas o uso disso ou daquilo.
Pois tem gente que vai queimar o mesmo fogo do inferno, não apenas por ou corriqueira, pelo contrário, de maneira nenhuma. Mas tem gente que vai para o mesmo fogo, aonde vai aqueles que se esquecem de Deus, os mentirosos, os homicidas, os fornicadores. Quem, irmã Camila? Os que têm vaidade da santidade. Meu Deus, olha aí. É o camarada que se santifica tanto, 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 que ele fica vaidoso de tão santo que ele é. Meu Deus. Se eu posso dizer uma coisa interessante sobre Abraão e sobre a vida de todo aquele a quem Deus confiou uma promessa, é que acerca de toda essa gente, Deus faz a promessa em um lugar, mas só trabalha no cumprimento dela quando tal pessoa começa a caminhar. Deus se revela enquanto a gente caminha. O que ele está dizendo para Moisés é isso: vem andando comigo, que você vai ver quem eu sou. Quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra em que eu vou te mostrar. Ou seja, ele ainda não sabe qual é a terra, mas sabe que ela existe, mas não sabe o caminho. Quem tem o mapa é Deus. Então o convite de Deus não é isso aqui: venha conhecer Canaã. O convite de Deus é: venha me conhecer enquanto eu te levo para Canaã. Ei, Kamanahá, Shoria. Porque é muito melhor do que viver a realização e o cumprimento de algo que Deus lhe fez, é conhecer o Deus que te entregou a promessa enquanto você caminhava com Ele. Ontem eu estava conversando com uma pessoa acerca de algumas provas que a gente já passou na vida, e ao mesmo tempo que a gente falava de dias que eram tenebrosos e parecia que jamais iam ter fim, porque, irmão, tem época de prova que parece que não vai acabar nunca mais. Parece que é uma sentença. E em dias assim, conversando e dando bom testemunho ontem para uma pessoa que está vivendo esses dias, eu comecei a contar e minha mãe foi corroborando, e a gente, enquanto contava, ia lembrando o processo, a prova. Em dado momento a gente disse: mas rapaz, foi o tempo que Deus mais se revelou. Mano, quando você está assim, Deus fala contigo em culto de criança. Não é? Ninguém entende nada. Os bonequinhos estão aqui na frente dizendo: sou um cordeirinho de Jesus. E ele diz: eu entendi, né? Movido. Deus se revela. Por isso Deus propõe uma estrada, uma caminhada com Abraão. E Deus está falando isso com você hoje aqui. Todos aqueles a quem Deus confiou uma promessa, de certo terão um tempo de peregrinação. Abraão e Sara agora vão ser peregrinos. E você tem tanto medo de mudar, tanto medo de rodar, tanto medo de ir e voltar, apegado com tudo que tem. Não troca de carro, não muda de casa, não vende roupa, não troca nem de cargo. Nasce regente, quer morrer regente. Nasce coordenador do jovem, quer morrer coordenador dos jovens, porque você não se vê em nenhuma outra configuração. Tem gente aqui que trata filho adolescente como se ainda fosse bebê, porque na verdade não consegue entender que o camarada está crescendo, não é adepto a absolutamente nenhum tipo de mudança. Tem gente aqui que está a vida toda no almoxerifado, e quando alguém pergunta: quer melhorar? Não, eu estou bem no almoxerifado, de tanto medo que tem de mudança. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: sai. E vou falar mais rasgado. Tem gente aqui que está noiva e vai casar com quem não ama, porque tem medo, está apavorada. Ai, se eu perder esse, como é que eu acho outro? Ai, eu não sei se tem outro. Esse aqui foi o melhor que eu arrumei. E Deus está dizendo: minha filha, eu tenho ainda o mundo inteiro a te revelar relacionamentos e conexões. Que medo é esse? Vou falar como o pastor Mark Anderson fala: ai, irmã Camila, eu tenho medo de ficar encalhado. Meu irmão, encalhado não é quem está solteiro, é quem casou mal. Se você tem de Deus um vai, não interessa a aliança humana. Se você tem de Deus um vai, ninguém te prende, não tem jugo, não tem corda, não tem cadeia. Se você tem de Deus um vai, não tem maldição, não tem praga, não tem figa, não tem cruzar de dedo, não tem macumbaria. Se você tem de Deus um vai,
Arruma tuas coisas hoje e vai viver a promessa de Deus, garota. Olha para quem está do teu lado e pergunta como profeta. Diga assim: tens um vai? E aí, tem alguém aqui com alguma promessa em alguma área da vida? Tem? Então pega essa mão ungida que você levantou para o alto agora, dá um empurrãozinho com carinho no ombro do colega do lado e diz: então sai, minha filha, sai do jugo do homem, sai da opressão, sai da tristeza, sai debaixo da maldição, sai! Quando Deus me chamou para pregar sua palavra, Deus não me deu uma mensagem. Deus me sujeitou à obediência. Porque Deus não queria que eu tivesse uma mensagem para pregar. Deus queria saber se eu seria sujeita ao que Ele me mandasse fazer. Poderia ser pregar ou poderia ser qualquer outra coisa. Eu me lembro de Deus usar vasos naqueles dias e dizer assim: não temas, tão somente abra a tua boca que eu a encherei. Hoje eu entendo com exatidão essa palavra. Era Deus dizendo: se prontifica primeiro que eu te entrego uma palavra depois. É aquela coisa antiga, é Deus dizendo: bota o pé que depois eu boto o chão. Né? Caminhada com Deus é assim. Deus está convidando fortemente alguém hoje aqui para dizer: caminha comigo. Não se preocupe com o que você vai ter que deixar, com quem você vai ter que romper. Sai. Vai. Vou perguntar de novo. Deus disse para Abraão onde estava Canaã, mas garantiu que iria com ele no trajeto. Quem aqui tem andado com Deus sabe, irmãos. Depois de um tempo que você conhece a Deus e caminha com Deus, o mais importante não é chegar, é saber se Ele está com você na caminhada. É por isso que quando Ele chegou a Moisés e, indignado pela conduta de dura cerviz do povo, que não se submetia à palavra dele e às ordenanças dele, Ele diz: olha, Moisés, eu não vou caminhar mais com esse povo, não. Aí Moisés diz assim: se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Veja, caminho de Canaã é caminho de subida. Subida fala de exaltação. Só que Moisés está dizendo nem para subir, se for sozinho eu não quero. Eu conheço gente, ninguém me contou não, eu conheço gente que subiu sem Deus, cresceu sem Deus, foi exaltado por Deus, mas Deus não está no topo com ele. Essa gente está doida para se jogar de lá de cima do alto a baixo. Subjugada pelo próprio ministério. Vive o cumprimento do que Deus falou, mas não consegue carregar com leveza. Porque tem o ministério, mas quem deu não anda mais com ele. Um ministério sem a presença de Deus se torna insuportável. Uma igreja sem a presença de Deus se torna insuportável. Uma chamada sem a presença de Deus se torna insuportável. Ou seja, você sucumbe embaixo do que você mesmo queria, mas não tem condições de administrar se Deus não estiver do seu lado. Moisés está dizendo: a conquista está ali, a exaltação está ali, a largada, ou melhor, a faixa de chegada está logo ali. Mas se o Senhor não for comigo, eu prefiro ficar no vale contigo. Eu prefiro estar onde eu estou agora, porque sem a tua presença eu não saio daqui.
Daí, Deus disse assim, então Moisés, dá para aumentar só um pouquinho, irmão? Só um pouquinho. Então ele disse, então Moisés, a minha presença vai contigo para te fazer descansar o coração. A minha presença vai contigo. A minha presença vai. Só que Moisés é um líder. E um líder que responde a uma palavra não quer a presença de Deus só com ele, porque depende também de dar refrigério ao povo. Então ele diz, não, se a tua presença não for conosco. A presença de Deus na caminhada é algo tão forte que ela não tira o peso só de você que anda com Deus, não. Mas todo mundo que está andando na fileira que você puxa, também vai perdendo fardo, vai perdendo peso, baseado na presença de Deus na sua vida. Se você não entendeu, Deus te trouxe aqui para te dizer, ei, eu estou andando com a tua casa porque eu ando com você. Eu estou impedindo gente de morrer lá dentro. Gente que está no tráfico, gente que está na mentira, gente que está na prostituição. Mas porque eu ando com você, tua casa não vai cair. Teu marido não vai cair, esse filho não vai cair. Por isso Moisés diz, conosco. Aleluia! Moisés depende da presença de Deus. Essa fé fez com que Abraão fosse chamado pai da fé. Porque ele não viu nada, mas o que ele ouviu foi o suficiente para que ele cresce. Que tudo que Deus estava falando era verdade. Desde então, a fé teve uma régua, um parâmetro pautada e baseada na conduta de Abraão. Quem ainda está me ouvindo, diga amém. Amém. E aí ele disse o seguinte, a partir de então, o parâmetro da fé é esse. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir dá. Por isso nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E o que é andar por fé? Eu não dependo de ver para crer. Eu acredito naquilo que eu ouvi. Eu acredito naquilo que eu ouvi. Jesus vai vir ao mundo e vai dizer, as minhas ovelhas, sabem a roupa que eu uso? As minhas ovelhas conhecem o meu sorriso? As minhas ovelhas conhecem os cachinhos do meu cabelo? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Maria Madalena está no sepulcro conversando com Jesus, mas pensando que era o jardineiro. Olha para ele, conversa com Cristo, mas não sabe que é Jesus. Vira as costas e começa a ir embora. Ele grita o nome dela, Maria! O texto diz, e virando-se. Se o texto diz, e virando-se, significa que ela já estava de... Ela viu e não percebeu, mas quando ele gritou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Maria! O texto, meu irmão, não diz que ela virou para ver quem era. Até quando você vai demorar a entender que Deus não te chamou para andar por vista, mas por fé? O texto diz que Maria se vira, e o texto diz assim, e virando-se gritou, ou seja, foi gritando enquanto virava. Ela não olhou para gritar, ela já foi gritando antes de olhar. Raboni, que quer dizer Senhor, que quer dizer mestre. Maria está dizendo, eu ouço a voz do meu Senhor. Mas peraí, Maria, você estava conversando com ele e não viu que era ele? Não, porque a dor embaça a minha visão, a tristeza confunde a minha percepção, a circunstância momentânea bagunça as emoções do meu coração, mas essa voz eu conheço, essa voz eu não confundo. Levanta a mão mais alto que você puder, levanta a direita e a esquerda, abre os braços agora e bota a mão no ombro do colega, bota a mão aí agora no ombro do vizinho e diga para essa pessoa, o que você vê vai te confundir, o que Deus falou não. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, ouve a minha voz, fica com a minha palavra, guarda o que eu te falei. Recabadai de Omerema.
você vai ver gente que Deus disse: vou eu salvar. Se você ficar olhando só para o que está diante dos seus olhos, isso vai te confundir. Você vai dizer: como é que pode Deus dizer que vai salvar se cada dia bebe mais? Isso vai te confundir. Alguém na sua casa ou na sua vida, quem sabe você mesma, Deus disse assim: vou eu te levantar e tu vai anunciar minha palavra, mas o telefone nunca toca e ninguém te convida para ministrar. Se você ficar andando por vista, vai se esquecer da promessa. Eu sempre digo isso para as pessoas: você não é pregador quando te aparece um convite, você é pregador quando Deus te entrega uma mensagem. Quantas pessoas Deus já deu mensagem e não veio o convite? Quantas pessoas da mensagem que eu estou pregando aqui, ele já fez 3 sermões enquanto me ouve, mas ainda não tem convite? Aí você fica olhando para uma agenda vazia e pensa: não vai cumprir. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: caminha comigo. Posso falar um negócio na boa? Como diz o bom carioquês, na moral. Canaã é terra que mana leite e mel. Sim ou não? É terra muito boa. Que lugar é esse cuja fertilidade da terra é tão absurdamente maravilhosa que depende de 2 homens numa terra de gigantes para carregar um cacho de uva? É uma terra boa ou não é? Agora deixa eu te perguntar uma coisa: foi em Canaã que o povo viu o mar abrir? Foi em Canaã que o povo comeu maná? Foi em Canaã que o povo viu água sair da rocha? Foi em Canaã que o povo viu coluna de fogo e Deus no meio dela? Foi em Canaã que Deus viu nuvem de glória ao redor do arraial? Foi em Canaã que Deus viu espetáculos maravilhosos de cura através de uma imagem? Foi em Canaã que Deus trovejou no Sinai? Foi em Canaã que Deus entregou os 10 mandamentos? Foi em Canaã que ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso e vós sois o meu povo? Foi em Canaã? Isso tudo aconteceu aonde? Troque a palavra deserto por trajetória, por caminhada. Tudo isso foi aonde? Na cá? Tudo isso foi aonde? Não adianta você se preocupar em querer chegar rapidamente em Canaã. Sabe por quê? Senão você vai sentar numa cadeira velha de balanço e vai ter que botar o pé no alto só para lembrar de todo o inchaço da caminhada. Coisa boa é chegar em Canaã com filho e neto e dizer: sente aí que eu vou te dizer como é que o mar foi aberto. Sente aí que eu vou te dizer como é que desceu o cordelice. Sente aí que eu vou te dizer de onde veio o maná. Olhe para quem está ao seu lado agora e diga para essa pessoa: Deus ainda não deu o resultado. Deus ainda não deu a terra. Olhe para essa pessoa e diga: Deus ainda não deu Isaac. Porque mais do que um lugar, você precisa de uma história. Deus está dizendo: eu vou te dar uma história. Você vai escrever uma história. Por isso o deserto, por isso a perseguição, por isso a dificuldade. Deus está te dando um testemunho. No dia que Sara concebe a Isaac, no dia do desmamamento, Gênesis 21, ela diz: o nome dele é Isaac, significa riso, e todo aquele que ouvir, e todo aquele que ouvir, se rirá comigo. Aí eu te digo: Deus só deu um filho para Sara? Deus deu um testemunho quando lhe deu um filho. Olha o que está dizendo: quem ouviu o testemunho, quem ouviu o nome do meu filho, quem ouviu o nome do meu milagre, quem ouviu o que aconteceu na minha gestação, vai fazer o que eu fiz, vai rir. Vou perguntar de novo: tudo que Deus deu a Sara foi um filho? Deus deu um filho para que ela pudesse contar um. Você tem que entender isso. Então vou perguntar de novo: Deus falou para Abraão onde ficava Canaã? Deu o GPS? Ligou o localizador? Entregou o Google Maps? Mas está dizendo para ele: caminha comigo. Tem gente aqui muito preocupado em viver o cumprimento da promessa e está perdendo o prazer de aproveitar a viagem da trajetória.
Você está tão desesperada para que Deus cumpra logo tudo o que falou, que não está percebendo que nesse caminho, irmão, tem mar aberto, tem maná, tem vento, tem glória, tem fogo, tem poder, tem restauração, tem cura, tem milagre, tem avivamento, tem renovo. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga para essa pessoa: aproveita a viagem. Aproveita a viagem. Quem caminha com você te dá segurança de que você pode fazer essa viagem tranquila. Tranquilo. Abraão, sai. Abraão, né? Sai. Vai. Olha aqui, olha isso. Condição, sai. Ou seja, eu só vou te dar o vai depois que você sai. Então, o vai vem depois que a gente... Então, isso é uma condição. Sai é condição. Aí ele diz, vai. Autorização, liberação. Mais do que isso, direção. Sai, vai. Aí entrega a promessa. Eu vou multiplicar a tua descendência e farei de ti uma grande nação. Promessa. E agora, depois da promessa, ele diz assim: e eu abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo a Abraão: Abraão, eu te dei uma condição, uma direção, confiei a promessa a você, mas agora eu faço com você uma aliança. Isso é melhor do que a promessa. Isso é melhor do que a promessa. Eu vou te provar o porquê que Deus te obriga a caminhar. Porquê que Deus tem poder de fazer, realizar tudo que te prometeu de hoje para amanhã, mas não faz. Que é para, ao cumprir a promessa, você não descumprir a ordem da melhor maneira. Que ao invés de cumprir a promessa de cara, é melhor ter relacionamento. Para quando se cumprir a promessa, você aprender que mais importante foi ter caminhado com Deus do que viver o que você vive hoje. Então Deus faz com Abraão uma aliança. Completa para mim. Deus faz com Abraão uma? Fica mais forte. Uma aliança. Deixa eu te falar que isso aqui é sério. Tem gente que tem promessa, mas não fez com Deus aliança. Como eu já disse e repito, vai sucumbir debaixo do cumprimento da própria promessa. Agora Deus não. Deus entrega uma promessa e sugere a Abraão a aliança. Por isso Abraão caminha com ele. E o texto diz que quando caminha, chama Abraão de servo. Mas no final da vida, Deus já está chamando Abraão de amigo. Olha de novo para quem está do teu lado e diz: aliança. Diga para essa pessoa: tempo, relacionamento. Gente, como qualquer pessoa, relacionamento com Deus demanda tempo. E tempo de qualidade requer dedicação. E para qualquer área da qual você se dedica, você precisa de disciplina. Mas Camila, por que eu preciso me disciplinar em coisas que eu devo fazer, mas não gosto de fazer? Porque você não vai ter ânimo para fazer essas coisas todo dia. Então a disciplina te ensina a continuar fazendo mesmo quando você não quer fazer. Por exemplo, espere orar só quando você tem vontade. Você só vai orar de vez em quando. Coloque na devocional a obrigatoriedade por sujeição, por obediência, por motivo que for. A oração como disciplina. E quando você esquecesse de orar, a disciplina vai te lembrar que está faltando alguma coisa no dia. E o Espírito vai te dizer: você não orou ainda. E aquilo vai martelar na tua cabeça. E vai parecer igual um pecado. Tu não orou ainda. Tu não orou ainda. E tu se sente uma ralé. E tu sai de casa até com medo. Parece que a bala vai pegar na tua cabeça. Porque você diz: meu Deus, eu não orei hoje, eu estou vulnerável. Isso não se conquista com vontade. Isso se conquista com
disciplina, dedicação, tempo. Abraão está caminhando com Deus. Por que Deus caminha com a gente e chama a gente para a caminhada? Para que a gente tenha disciplina nesse relacionamento. Agora vê, no começo Deus chama Abraão de servo, mas no final de sua vida Deus já o chama de? Coisa boa é ter relacionamento com Deus. Coisa boa é ter relacionamento com Deus. Nesse relacionamento vai ter altos e baixos. Vai ter dia que Deus vai dizer, como disse no início: Abraão, você é tão crente, tem tanta fé, que eu vou pegar você para ser a régua da fé. Tu vai ser pai da fé. Mas tem outro dia que Deus chega para Abraão, depois que Agar visita a sua cama, mando de Sara, sua mulher, que diz para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito seja íntegro. Eu gosto do termo mais coloquial, que significa: faz o que a gente combinou, Abraão. Alguém precisa ouvir isso hoje. Vira aí para alguém e diz: faz o que a gente combinou. Você entrou aqui perturbado, cheio de direção. Deus está dizendo: faz o que a gente combinou lá no início. Você só muda de direção quando eu falo. E se eu não falar nada? Se Deus não falar nada, você não faz? Isso, fica no que você e Deus combinaram. Então tem altos e baixos, mas o tempo vai passando. Gênesis 21. Quanto tempo se passou, irmã Camila? 25 anos. Mano do céu. Abraão e Deus fizeram bodas de prata. Até que o Isaac viesse. Quando Deus vê que seu relacionamento com Ele está fortalecido, Deus vai cumprir assim, ó. Nunca ouviste dizer que Ele tem ciúme de ti? A salvação do seu marido não pode ser mais importante do que seu relacionamento com Deus. Desculpe, mas eu vou lhe dizer com todo carinho: tua oração não salva ninguém. Mãe Camila, mas eu estou orando. Continue orando a Deus, porque quem salva é. Mas não gaste todo o tempo da tua oração só para pedir para pessoas, porque Deus vai te ouvir à medida que você e Ele têm relacionamento. Eu tenho pessoas no meu vínculo de relacionamento que eu me disponho a atender, a ouvir, a favorecer gente que eu nunca vi na minha vida. E por que eu faço isso se eu não conheço essas pessoas? Porque eu tenho gente próxima a mim, que para agradar essas pessoas, em razão do relacionamento que eu construí com elas, eu abençoo até quem não merece. Eu abençoo até quem não conheço. Quem não merece, não que mereceu, eu não mereço. Até quem eu não conheço. Às vezes a gente usa todo o nosso tempo de relacionamento com Deus dedicado a pessoas que não conhecem a Deus e que Deus não conhece. Oi, irmã Camila, Deus conhece todo mundo, mas prioriza quem se relaciona. Naquele dia virão até Ele dizendo: Senhor, em Teu nome eu fiz, em Teu nome eu expulsei, em Teu nome isso e aquilo. E Ele diz: apartai de mim, porque eu nunca os conheci. O que Ele está dizendo? Vocês nunca se relacionaram comigo. Eu nunca me relacionei com vocês. Agora, olha o que Ele diz: aquele que der um copo de água fria ao meu justo, não sendo ele nem crente, naquele dia eu não esquecerei. O que eu estou dizendo? Pare de usar Deus como tábua de salvação para poder salvar e abençoar pessoas que você ama. Porque nessa construção de relacionamento, onde você só se relaciona com Deus para Deus fazer o que você quer, Deus já está vendo que para ele, que para você ele não é Deus, ele é ponte. Helena Tanuri tem uma frase que me chama a atenção. E certa feita, ministrando uma palavra, ela lembrou quando a gente é criança e papai chega do trabalho, trazendo no bolso bala. Meu pai chegava da oficina, mecânico a vida toda, e sabia que eu gostava de babalu. Então tinha dias que o meu pai chegava e eu sabia que no bolso dele tinha babalu. Eu já abraçava, beijava o meu pai e ia direto pro bolso. Porque é assim que a gente faz, se relaciona com as pessoas baseado naquilo que elas dão pra gente. Por isso que Deus dá, mas demora a entregar, para mostrar que a gente, a pessoa, é mais importante do que aquilo que ela faz. Aí um dia, ouvindo ela ministrar, ela disse: pare de revirar os bolsos de Deus enquanto Ele te abraça. E muitas vezes, essa é a nossa conduta de relacionamento. Então, com todo carinho,
por amor a você, Deus pode visitar gente que não professa o nome dele, que não conhece a ele, que não vive com ele. Mas isso não vai acontecer porque você ama eles. Isso vai acontecer porque você aprendeu a amar a Deus acima de todos eles. Quem está entendendo, diga amém. Por isso, em dado momento da vida, mesmo depois de ter entregado Isaac para Abraão, pediu o filho. Aí eu te pergunto, matou o filho? Porque tem coisas que Deus não vai tirar de você de verdade. Deus só vai se usar de uma circunstância para você desapegar o coração, para você voltar a se orientar. Igreja não é mais importante que Deus. Culto não é mais importante que Deus. Liturgia não é mais importante que Deus. Eu conheço gente que vive com Deus a vida toda e pensa que ainda está se relacionando com Deus só porque se relaciona com o reino. Ativistas religiosos pregam todo dia, cantam todo dia, trabalham na igreja todo dia, mas não fazem uma oração sincera num lugar de intimidade com Deus. O que é isso? Servem o reino, mas esqueceram de servir ao rei há muito tempo. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Vai ver, tem um tem alguma área da tua vida que Deus está dizendo, eu vou tomar. E por que Deus vai tomar o que Ele me deu? Primeiro, para me provar que se me deu, está comigo, mas não é meu, é dele. Segundo, mas Deus não faz isso, irmã Camila. Realmente, Deus não tem costume de fazer isso. Então, o que Ele está dizendo? Está dizendo que, de fato, Ele não quer tomar, só quer criar uma circunstância para você aprender a voltar a ter foco. Para você aprender a voltar a olhar para Ele. Não se esqueça de deixar seu like, e se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal.